Shalom, meus amados, você está prestes a iniciar uma mensagem que vai falar diretamente com o seu coração, vai trazer transformação, edificação, aperfeiçoamento e bênção para a sua vida. Então não se distraia, simplesmente creia que Deus tem algo bom para você através dessa mensagem. Então, esses dois episódios nós falamos sobre isso. Uma coisa que nos impede de reconhecer que Jesus está conosco ao mesmo tempo é a expectativa em coisas naturais. Deus vai fazer coisas sobrenaturais para resolver o nosso plano. Segundo é que, mesmo no caminho, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no momento de frustrações, por não entendermos direito, Jesus também está conosco em todo momento e nós que não o percebemos. E nesse terceiro episódio, nós vamos falar que Ele está ouvindo as nossas orações, diz amém. Ele está ouvindo as nossas orações, por mais que não pareça, por mais que não dê essa ênfase, não tenha revelação, porque aparentemente aos teus olhos não está acontecendo nada. Eu quero dizer para você, Jesus, além de Ele estar aqui, Ele ouve as suas orações e Ele vai quebrar. O princípio dessa noite é quebrar a incredulidade do seu coração por meio da fé, diz amém. Ele vai quebrar. Então, se eu fosse para te falar, o tema da mensagem de hoje seria quebrando a incredulidade por meio da fé, diz amém. Porque nessa noite nós vamos trabalhar a síndrome de Tomé. Repita comigo, síndrome de Tomé. O que é a síndrome de Tomé? Síndrome de Tomé é exatamente aquela expressão: eu preciso ver para crer. Eu só acredito vendo. Então, por muitas vezes, nós mesmo na igreja, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo nos relacionando com Jesus, por meio das nossas práticas e atitudes, nós vivemos debaixo da síndrome de Tomé. Nós vivemos dizendo o quê? Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. E aí deixa eu falar uma coisa: a partir do momento que você vê, você não precisa mais crer, porque você já está vendo. Isso, para os dias de hoje, trazendo para a nossa analogia, tem a ver com incredulidade. Por quê? Porque enquanto você não vê as coisas acontecer, você não crê. Você só passa a acreditar quando você está vendo. Isso não tem a ver com crer em Jesus. Isso não tem a ver com o que Deus pode fazer na sua vida. O Evangelho nos ensina que nós precisamos crer para ver. Nós precisamos crer antes mesmo que nós possamos ver. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Diz amém. Você crê que os teus sonhos podem ser realizados, mesmo que aos teus olhos pareça impossível? Diz amém. Às vezes a nossa realidade, às vezes as circunstâncias que nos se apresentam não condiz com aquilo que Deus tem de promessa para nós. E aí então nós começamos muito bem. Nós começamos falando: não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu creio, eu creio, eu creio. Mas mediante ao caminho, mediante a jornada, mediante algumas tribulações, algumas situações difíceis, você começa a desanimar, você começa a esmorecer, você começa a falar: não, eu não acredito mais, eu só acredito agora se eu ver alguma coisa. Quem já passou por isso? Diz amém. Eu já passei por isso. Por mais que eu conheço Deus, por mais que eu me relaciono com Jesus de forma intencional, mediante algumas situações eu falo: Senhor, parece que o Senhor não está ouvindo as minhas orações, parece que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque eu preciso ver alguma coisa. Aparentemente tudo que está aos meus olhos não está condizendo com aquilo que o Senhor me prometeu. Tudo que está diante dos meus olhos não está cooperando para aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Então eu passo a desacreditar e falo nas minhas orações: Senhor, me mostra alguma coisa. Aí, com outras palavras, Senhor, me dê um sinal que o Senhor está comigo. Quem já fez isso? Senhor, eu preciso te ver, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, senão eu não acredito. Eu acredito que o Senhor fez na vida do ciclano, eu acredito que Ele fez na vida do Joãozinho, talvez da Maria, porque ela é melhor do que eu,
mais bem sucedida, ou porque ela precisava mais. Eu acredito, Jesus, mas na minha vida é difícil. Senhor, me dá um sinal. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes talvez você que está nos assistindo já disse isso? E Jesus está dizendo: essa noite eu vim para quebrar essa incredulidade, eu vim tirar essa dúvida do seu coração para que você possa entender que eu estou com você em todo momento, mesmo que não pareça aos teus olhos, mesmo que os seus ouvidos estão tapados para ouvir as minhas respostas, as minhas soluções, eu estou presente. É nós que precisamos nos curar, nos preparar, estar sensível para ouvir ao Senhor. E tudo isso que nós vamos ler nessa noite, nós vamos quebrar é o quê? Eu só acredito vendo. Nós vamos lançar fora, repita comigo, vou lançar fora da minha vida essa frase, esse pensamento: eu só acredito vendo. Por quê? Porque o Evangelho é contra isso. O Evangelho, caminhar com Jesus, o caminhar na dependência de Deus, está dizendo o quê? Crie, por isso falei. A palavra de Deus nos ensina que é primeiro crer, depois você fala. E aí quando você fala, traz a existência. Deus já está falando aqui ao meu coração, que foi dessa forma que as coisas foram criadas. Deus creu, por isso falou: haja luz, e houve luz. O que você precisa crer? O que você quer viver? Basta você crer no seu coração e abrir a sua boca. Então você vai começar a ver, pelos olhos da fé, aquilo que antes não existia, mas a partir do momento que você abriu a sua boca e falou, você vai começar a ver. E nós vamos ler exatamente isso. A síndrome de Tomé fez ele abrir a boca para ver aquilo que ele ainda não tinha visto. E então, quando ele abriu a sua boca, mesmo por meio da incredulidade, e é isso que Deus vai trabalhar conosco nessa noite, mesmo por meio da sua incredulidade, ele abriu a sua boca e falou: eu só acredito vendo. E Jesus então disse: você vai ver. Vamos ler a palavra de Deus, que vai nos nortear e quebrar essa frase e essa mentalidade em nosso meio. Eu só acredito vendo. Eu quero que você compartilhe comigo o capítulo de João, capítulo 20, verso 29. Sim. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e crerão. Vou repetir: porque então você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, diante de Ti, Senhor meu Deus, nessa noite, queremos colocar o nosso coração, queremos colocar a nossa expectativa, queremos, Senhor meu Deus, que o Senhor transforme o nosso interior, quebrando tudo aquilo que não provém de Ti, quebrando todas as barreiras, todas as muralhas, Senhor meu Deus, da incredulidade, da dúvida, do medo, Senhor meu Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, passar a crer no impossível, que para o Senhor é possível. Nós queremos, Senhor meu Deus, que através dessa mensagem, dessa palavra nessa noite, nós possamos, Senhor meu Deus, crer sem duvidar no nosso coração que tudo aquilo que o Senhor declarou sobre nós, as promessas bíblicas, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que o Senhor projetou para cada um de nós vamos viver sem duvidar, não olhando para as circunstâncias, não observando a tempestade, não observando e dando ênfase aos ventos fortes e os gigantes que se levantam, mas crendo, Senhor, na Tua palavra, porque se o Senhor falou, o Senhor foi fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Então prepara, Senhor, o nosso coração para que possamos receber esta palavra, em nome de Jesus, causando transformação no nosso interior. E se você crê, diz amém. Então, em nome de Jesus, eu quero começar dizendo exatamente isso, que nós precisamos quebrar esse pensamento de ver para crer. E Deus já está falando: felizes são vocês. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já estava profetizando sobre a minha vida e sobre a sua vida, que felizes seriam aqueles que vão crer e não vão ver. O que isso significa? Primeira coisa, ele já está declarando sobre a minha e sobre a sua vida. Você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, se você parou para nos assistir, se você
essa palavra para você antes mesmo de você nascer. Eu já liberei uma palavra que você seria feliz. E essa semana eu me deparei com algumas situações. Essa semana foi uma semana muito intensa em relação a discipulado e conselhos. Por quê? Porque pessoas me procuraram dizendo que não se sentiam felizes. E aí eu conversando, tentando explicar o sentido da felicidade. O sentido da felicidade é Jesus. Mas as pessoas estavam querendo entender como satisfazer as suas emoções. E isso me pegou. Por quê? Porque eu vim do mundo, eu sei o que está lá. E eu fico muito entristecido quando eu vejo pessoas querendo ir para o lugar da onde Deus me tirou. Por quê? Porque eu sei que lá não é uma felicidade. Eu sei que lá fora não existe uma felicidade real. Jesus está dizendo: a verdadeira felicidade está baseada naquele que crê em mim sem me ver. E por muitas vezes a gente está querendo ver Jesus para começar a crer e ser feliz. Ei, deixa eu falar, Jesus está aqui, está do seu lado. Simplesmente se alimente dessa verdade, se alimente da promessa, então você vai ser plenamente feliz. Mas as pessoas estão procurando ser felizes. E o que mais me entristeceu em uma dessas conversas durante essa semana foi que, através do Espírito Santo, eu tive entendimento que por muitas vezes nós estamos entregando a nossa felicidade a pessoas que nós não conhecemos ainda. Nós estamos entregando a nossa felicidade em coisas que ainda não existem. Por exemplo, um jovem solteiro, ele coloca a felicidade dele num relacionamento que ainda não existe. Às vezes uma mulher que já está se relacionando, está noiva, ela coloca a felicidade dela num casamento. Por muitas vezes uma pessoa que está desempregada coloca a felicidade dela a partir de uma porta de emprego que é aberta. E aí sabe o que acontece? Dando esses 3 parâmetros para nós refletirmos, seguinte: o jovem que está entregando a sua felicidade a um relacionamento que ainda não existe, a uma pessoa que ele ainda não conhece, sabe o que acontece? Por muitas vezes ele vai se frustrar, sabe por quê? Porque nós como seres humanos somos incapazes de fazer a outra pessoa totalmente feliz. Então toda vez que a gente colocar a nossa expectativa, entregar o poder da nossa felicidade a outra pessoa, com certeza essa outra pessoa, independente se ela é boa ou se ela é ruim, ela vai frustrar você. Por quê? Porque nós como seres humanos somos incapazes de tornar a outra pessoa totalmente feliz. Por quê? Porque a verdadeira felicidade está em crer em Jesus, que Ele está com você todos os dias. A verdadeira felicidade está em se sentir totalmente pleno, porque você entendeu que você é amado por Deus e você não precisa entregar a sua felicidade, as suas emoções a outrem que você nem conhece ainda. E aí o que acontece, sabe? O decorrer dos anos vão se passando e você começa a se relacionar com uma pessoa e essa pessoa te machuca, você fica entristecido. Por qualquer motivo você se entristece. Por quê? Porque a sua expectativa estava que essa pessoa iria te fazer feliz. A sua expectativa estava que essa pessoa ia suprir totalmente as suas necessidades, a sua carência, e por algum motivo ela não supriu, você se feriu, você se machucou. Mesma coisa que uma mulher que está esperando a sua felicidade no casamento. Então em um momento de namoro é tudo muito bom, mas quando vai morar junto, quando se relaciona, quando casa, as coisas não tem a ver com o marido ou, vou falar o cônjuge para não ser machista, né? Mas não tem a ver se o cônjuge é ruim ou se ele é bom, mas tem a ver com a expectativa que você está da felicidade que você depositou nessa pessoa. Por muitas vezes você colocou uma expectativa no seu cônjuge que ele é incapaz de suprir essa expectativa, porque nós não entendemos que a nossa felicidade está baseada em se sentir totalmente amado por aquele que se entregou, independente do que eu fiz ou que eu ia deixar de fazer. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, primeira coisa que nós precisamos ter é a mesma coisa. E aqui nós temos alguns relatos que pessoas que, por exemplo, estão colocando a sua
uma porta de emprego. Lógico, quem está desempregado e quer trabalhar, quando surge uma oportunidade de emprego, é ótimo, traz uma certa felicidade, sim. Mas o que acontece? Passado 3, 4, 5, 6 meses, um ano dentro desse serviço, o que acontece? Por muitas vezes a pessoa começa agora a reclamar da porta de emprego que Deus abriu. Por quê? Porque colocou totalmente a sua expectativa, a sua felicidade baseada nessa porta de emprego. E quando se deparou com aquela realidade, não era do jeito que ela imaginou. Por quê? Porque ela colocou a sua expectativa de felicidade na porta de emprego, no emprego, no casamento, no relacionamento. E Jesus está dizendo: a verdadeira felicidade para vocês que creram está em mim. Vocês estão comigo? Estão comigo? Estão aqui? Primeira coisa que Deus quer quebrar nessa noite: não entregue as suas emoções, a sua felicidade em coisas que não são suficientes para suprir a sua expectativa. Não coloque a sua felicidade, não entregue a sua felicidade ao poder de alguém ou de circunstância ou de coisas da qual você não vai ser suprido por elas. Não por causa que não são capazes, não, é porque o vazio que existe dentro do ser humano é do tamanho do amor de Deus. Então nada pode preencher esse vazio que é do tamanho do amor de Deus. E por muitas vezes nós nos frustramos por isso. Por muitas vezes nós nos deixamos levar. E o que Deus quer falar conosco nessa mensagem? Primeira coisa: nada pode impedir que Ele esteja conosco. Diz amém. Nada pode impedir que Jesus esteja com você. Mesmo na sua incredulidade, Jesus está com você. Mesmo que você não acredite, Jesus está com você. Mesmo que você não ouça a voz dele, Ele está com você. Você e eu precisamos todos os dias, todo momento, precisamos crer que Jesus está conosco, mesmo que não pareça, porque Ele prometeu: eis que estarei contigo todos os dias até o fim do tempo. Mas por muitas vezes nós deixamos levar por outras coisas, e eu quero ler alguns versículos aqui, para depois a gente começar a discerni-los. Eu posso ter um momento da sua atenção para você acompanhar comigo esta mensagem, esse texto. Eu preciso que você se atente a isso, para que nós possamos, em nome de Jesus, discernir através do Espírito Santo aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos ler João capítulo 20 em diante, a partir do verso 19. João capítulo 20, a partir do verso 9. Prestem bastante atenção. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Repita comigo: portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Verso 19, ele dá duas ênfases aqui: portas trancadas. Por quê? Porque eles estavam com medo. Então o verso 19 ele traz duas ênfases para nós, dizendo: havia um lugar que eles estavam com medo, e esse lugar estava com as portas trancadas. Verso 20, ele continua dizendo: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Mais uma vez ele está dizendo: felicidade em ver Jesus. Alegraram quando viram o Senhor. E olha só o que vai acontecer. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Repitam comigo: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Verso 24, ele diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha
mais tarde. Então, depois de um certo tempo que Tomé falou essas coisas, depois de um certo tempo que eles conversaram ali, relataram o que Jesus tinha feito, Tomé falou: eu não acredito em vocês. Nós vamos falar sobre isso. Eu não acredito em vocês. Aí, passado-se um tempo, e eu quero que vocês fiquem com isso também na memória. Passado-se um tempo. Continuando. Uma semana mais tarde, aos seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Verso 28 diz: Tomé, Senhor meu e Deus meu. Verso 29: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Verso 30: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Diz amém. Uma história um pouco longa, uma história que nos traz riquíssimos princípios para que nós possamos quebrar a incredulidade do nosso coração e começar a crer que Jesus está conosco a todo momento e que está ouvindo a minha e a sua oração. Nós precisamos entender que a síndrome de Tomé não vai permanecer, é na minha e na sua vida. Mas Jesus, mesmo em meio à incredulidade de Tomé, ele agiu para combater. O que você está querendo dizer? Que a sua incredulidade te trouxe até aqui. A sua petição, a sua oração, dizendo: Senhor, eu preciso ver, ele te trouxe até aqui. E eu quero declarar nessa noite: é a última vez que Jesus vai aparecer para você por meio da incredulidade. Diz amém. Porque a partir de agora ele vai aparecer para você que está nos assistindo, ele vai aparecer para você, não mais por meio da incredulidade, mas por meio da fé que está sendo ativada dentro de você, em nome de Jesus. Aqui ele aparece para Tomé por meio da incredulidade, mas depois ele vai aparecer a Tomé somente por meio da fé, porque nessa noite ele quebrou a incredulidade de Tomé. E é isso que eu quero falar: nada pode impedir de eu estar com vocês, nada pode impedir Jesus de estar conosco. No verso 19 nós temos duas ênfases: portas trancadas. Primeira ênfase do verso 19 diz assim: que eles estavam reunidos a portas trancadas. Quando você, naturalmente, diante do ambiente que estava acontecendo ali, deixa eu contextualizar você. O que estava acontecendo? Jesus havia sido crucificado. O corpo de Jesus não havia sido encontrado. O que estava acontecendo? Havia ali um burburinho. E eu vou contextualizar aqui você de forma rápida e sucinta. Houve então se espalhasse a notícia que Jesus havia sido ressuscitado. Então os fariseus, os mestres da lei, teriam sido então contrariados. Teria se cumprido toda a escritura da qual eles não acreditavam. Então eles mesmos chegaram, e aí entenda aqui, vocês entenderem o que estava acontecendo. Eles mesmos chegaram diante do rei do Império Romano, combinaram com os soldados ali e falaram o seguinte: fala que no meio da madrugada vocês dormiram, pegaram no sono, e os discípulos deles foram lá e roubaram o corpo. Então era isso que estava sendo propagado naqueles dias. Duas coisas estavam acontecendo: o motivo da qual eles estavam sendo trancados, por o motivo da qual eles decidiram se esconder. Por quê? Não sei se vocês lembram, quando Jesus foi capturado, aquela passagem que fala que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então eles capturaram Jesus e estavam também procurando aqueles que seguiam Jesus. E então, quando se deparam com Pedro, ele fala: você é um deles. Isso é uma outra ministração também, mas
Eles olham para Pedro e falam: Pedro, você é um deles. E Pedro fala: não conheço esse homem. Que é a passagem que nós conhecemos como Pedro nega Jesus antes que o galo canta. Então, esses discípulos, de certa forma, estavam sendo perseguidos. Por quê? Porque eles queriam, primeiramente, saber quem eram os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. E depois havia uma acusação sobre que os próprios discípulos foram no sepulcro e roubaram o corpo de Jesus. Então, quando eles estavam trancados, é porque eles estavam com medo. E essas duas ênfases que eu quero trazer para esse momento da palavra. Quando você está trancado, isso não impede que Jesus adentre no lugar que você está trancado. Jesus, Ele te conhece. Talvez você está fugindo, talvez você está: eu não quero me relacionar, eu quero aqui, eu não sei o que está acontecendo lá fora, eu vou me trancar aqui. Eu vou me trancar num ambiente talvez que você sinta seguro. Eu não sei qual que é o lugar de segurança que você entende para a sua vida. Talvez a área de segurança para a sua vida é o emprego. Talvez a área de segurança para a sua vida é o seu relacionamento. Talvez você fale assim: eu não quero mais saber disso e vou me trancar. O trancar significa o quê? Eu vou me aprofundar em tal coisa que não me lembre do que eu passei na igreja, que não me lembre do que eu passei no ambiente com Deus. Por quê? Porque você se frustrou, porque a sua expectativa está errada. E esses dias eu estava realmente olhando algumas coisas, conheço, infelizmente, muitas pessoas que estão afastadas da igreja e de Deus. E aí eu comecei a orar e falando: Senhor, por que essas pessoas se afastam e estão totalmente radicais? E entenda aqui o que eu estou falando. E radicais não tem a ver com pecado, e tem a ver com: eu estou enchendo a minha vida de coisas para que eu não tenha tempo de ser convidado ou de me relacionar com Deus, com a igreja. Então eu estou me sucumbindo de coisas, acumulando coisas, para que não haja espaço para a presença de Deus. Isso significa portas trancadas. Aqueles homens estavam trancados, fechados, por quê? Porque eles não acreditavam mais no que Deus tinha falado para eles que iria acontecer. Pelo contrário, sabe qual era o pensamento deles? Nós acreditamos por tanto tempo, nós fizemos tanta coisa, e eu creio que Deus está falando com você, e você que está nos assistindo. Fiz tantas coisas, acreditei em tantas coisas, e o nosso fim é esse: sozinhos, abandonados. Então eu vou me trancar. Por quê? Porque nada do que eu fiz deu certo, porque nada do que eu tentei fazer deu certo, nada daquilo que eu pensei que seria, da forma que seria, aconteceu. Então eu vou me trancar aqui. Outra ênfase desse versículo é o medo. E nós vamos entender como Deus trabalha para fazer com que nós superamos o nosso medo. Ele diz que esses homens estavam trancados e com medo. Repita comigo: trancados e com medo. Por causa da perseguição. Eles estavam com medo também de morrer. Um ambiente totalmente fechado, e o que imperava naquele ambiente era o medo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Não me responda. Quantas vezes você já pensou em desistir de tudo? Quantas vezes você já pensou em desistir dos teus sonhos porque até agora não deu certo? Quantas vezes você já pensou que Deus não estava com você porque as coisas não estão do jeito que você imaginou? E o ambiente que impera a sua casa, o ambiente que impera onde você está, é um ambiente de frustração e medo. Eu já passei por isso. Por muitas vezes eu já tentei fazer algumas coisas e sempre estava errado, e por um momento eu fiquei na minha casa questionando Deus, falando: Deus, eu estou fazendo tudo aquilo que você me pediu, eu estou fazendo tudo aquilo que você colocou no meu coração, e aparentemente as coisas não estão dando certo. Isso tem mais ou menos uns 6, 7 anos para mais. Cris tem 13.
uns 8 anos para mais. E eu me peguei numa situação em que aparentemente eu estava fazendo tudo certo. E as coisas não saíam do jeito que eu estava acontecendo. E por muitas vezes eu fiquei trancado na minha casa. Minha esposa saía para trabalhar, meus filhos iam para a escola, e eu ficava trancado na minha casa, dizendo: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor pediu, e nada está acontecendo, não estou conseguindo ver. E o ambiente que estava sendo gerado naquele lugar era um ambiente de portas trancadas, um ambiente de medo. Medo de sair para fora, medo de conquistar, medo de realizar, porque aparentemente iria causar mais uma vez frustração. Então o medo de se frustrar de novo fez com que, por muitas vezes, eu ficasse trancado dentro de casa, com medo de sair para fora e uma palavra ruim atingir a minha vida, uma situação contrária. Sabe quando você já está emocionalmente abalado e parece que qualquer coisinha que você ouvir ou ver vai te desmoronar, e aí você se tranca dentro de casa? Já passaram por isso? Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, porque qualquer coisinha vai te derrubar. Era assim que esses homens estavam. Não vou sair daqui, porque se eu ver somente um soldado passando na rua, eu não aguento mais, eu não resisto mais, eu mesmo vou me entregar para morrer. E era assim que esses homens estavam, trancados e com medo. Só que é isso que esse tópico diz: nada pode impedir que Jesus esteja conosco. Diz amém. O ambiente desse, de portas trancadas, o ambiente de medo, não foi suficiente para impedir de Jesus estar naquele lugar e transformar aquela situação. Ele adentra naquele lugar, sem precisar do auxílio de porta aberta, sem precisar alguém falar: Jesus, vem para cá, sem precisar de qualquer força humana. É isso que eu quero dizer para você. Você vai ser tirado da onde você está trancado, você vai ser tirado do medo, sem auxílio de força humana, porque de forma sobrenatural, Jesus adentra nessa situação e começa a mudar a sua vida, a sua história. Ambiente de medo, ele vai dizer: paz seja convosco. No ambiente de medo, de portas trancadas, de desilusões, de frustrações, ele adentra nesse lugar e diz: paz seja convosco, paz seja nessa casa, paz seja nessa vida, paz seja nesse meio, nesse ambiente. É necessário ter paz para ver Jesus. Diz amém. É necessário ter paz para ver Jesus. Em meio a medo, Deus está falando aqui, em meio ao medo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos negar Jesus 3 vezes, mas com paz no coração, independente das circunstâncias, nós vamos dizer: Jesus, eu te amo 3 vezes. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, mas não me responda, mas responda para você mesmo, responda para o Espírito Santo, dizendo: você está em paz ou você está com medo? Você anda livre ou você está com as portas trancadas? Porque uma das coisas que impede de você ver, não significa que ele não está, é o quê? As portas trancadas, é o medo, é o viver sempre com medo, é o viver sempre fechado, é o medo de viver aquilo que Deus tem para nós. Então nesse ambiente Jesus vai dizer: paz, porque sem paz você não pode viver. Sem paz você não vai contemplar aquilo que eu já estou fazendo. Então, primeira coisa que ele já disse para nós nessa noite, primeira coisa: sejam felizes. Decidam nessa noite ser feliz, independente de qualquer coisa. Seja feliz. Outra coisa que ele está dizendo: não tenha medo, porque vocês são livres. Vocês não precisam ficar de portas trancadas. Vocês não precisam ter medo, porque aonde eu estou, a paz chega junto comigo. E se vocês não tiverem paz, vocês não vão conseguir viver. Por isso que ele já chega dizendo: paz seja convosco. Ele poderia chegar naquele ambiente e dizer: ei, vocês não estão me vendo? Olha eu aqui. Ele poderia estar dizendo: ei, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Ele poderia dizer qualquer coisa. E é isso que eu quero direcionar para você nessa noite. Ele poderia dizer qualquer frase. Ele poderia chegar já realizando qualquer milagre.
Jesus em nossa vida. Precisamos ter paz, precisamos ter convicção que o medo não pode nos parar. O medo não pode nos parar, mas o medo pode impedir de ver Jesus. O medo não pode nos parar de avançar, mas se nós permitirmos, o medo não faz com que nós não reconhecemos que Jesus está conosco. Próximo, paz em meio ao caos. Ele disse: paz seja convosco em meio àquele ambiente de tristeza, de tragédia, de medo, de perseguição, de incredulidade. E eu quero dizer para você nessa noite: não se distraia em meio a ambiente desfavorável. Uma das maiores artimanhas do inimigo para paralisar eu e você é por meio das distrações. Nós precisamos permanecer focados naquilo que Deus falou que ia acontecer. Por meio das situações, o inimigo tenta nos distrair a todo tempo. Minha esposa está aqui e não deixa eu mentir. Minha mãe, minha irmã, minha família, está todo mundo aqui, que já convive comigo há muitos anos. Eu fico muito atento às coisas de Deus. E quando eu percebo que as coisas começam a sair do eixo, eu começo a perceber que o inimigo está tentando me distrair para que eu não possa ver e reconhecer que Deus está prestes a fazer alguma coisa na minha vida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Fique atento ao que Deus quer fazer. E antes que Deus faça, o inimigo vai tentar tirar a sua atenção das coisas que Deus já está fazendo, colocando distrações. Eu, por exemplo, somente no domingo eu não gosto de fazer nada, a não ser as coisas de casa mesmo. Ir no mercado, minha esposa adora ir no mercado. Ir no mercado, comprar mistura, preparar a palavra, coisas que simples, que não vão de maneira nenhuma atrapalhar o que eu tenho que fazer por amor de Deus, não é por medo, por amor a Deus, crente e convicto que Ele está me usando para transferir a palavra. Então eu não quero que nada possa acontecer que possa atrapalhar o que eu tenho para fazer no final da tarde. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu entendo que se eu ficar desatento, e eu estou simbolizando aqui o domingo, mas isso tem a ver com todos os dias da nossa vida. Se eu não ficar totalmente atento no que Deus quer fazer em mim e através de mim no domingo à noite, eu sei que o inimigo vai criar várias situações no domingo para roubar a minha paz. Repita comigo: roubar a minha paz, para que eu não possa entregar o que Deus tem para fazer, para entregar para mim e para vocês. Nós precisamos ficar totalmente atentos, porque o inimigo vai criar várias distrações em ambientes desconfortáveis. Verso 22 diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Verso 24: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E é isso que eu quero dizer. Por muitas vezes o ambiente desfavorável, o ambiente desconfortável vai te expelir, nem sei se essa palavra está certa, para fora daquele ambiente, mas é naquele ambiente que Jesus vai aparecer e vai transformar a sua vida. Tomé, e eu quero simbolizar aqui Tomé por não crer, por ter essa mentalidade que eu só acredito vendo. Entenda aqui o que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Tomé por ter essa mentalidade que eu só acredito vendo, e aonde eu estou aqui com medo, com as portas trancadas, eu não estou vendo nada, então eu vou sair desse ambiente para ver o que está acontecendo aí fora, porque eu não acredito mais. Eu não acredito mais. A Bíblia não deixa claro o que Tomé estava fazendo quando Jesus apareceu, mas uma coisa é fato: o fato dele sair daquele lugar significava que eu não acredito em mais nada, porque aqui eu não estou vendo nada. Eu tenho a mentalidade, eu só acredito vendo, e como eu não estou vendo nada acontecer, imagine assim: eu estou aqui, estou vendo Pedro chorando, João entristecido, não querendo levantar da cama, eu estou vendo só ambiente de tristeza, o Rodrigo dormindo, eu estou vendo só todo mundo chorando. E aí o que acontece?
Eu vou sair daqui. Por quê? Porque o ambiente não está favorável. Mas o sair significa o quê? Distração. O sair significa que Tomé estava se distraindo, saindo do foco, não fazendo aquilo que era para ele fazer, que era permanecer. Tomé precisava permanecer, porque nem sempre o ambiente que Jesus vai aparecer e se revelar é o ambiente confortável e favorável. Por muitas vezes nós vamos ver na Bíblia que os ambientes que Jesus aparecia, o ambiente que Jesus se revelava, geralmente era um ambiente na qual ele não era esperado. O ambiente de sepultamento, Jesus apareceu e ressuscitou o morto. Ambiente totalmente desfavorável, que era o fim, que era o caos. Sogra de Pedro que estava enferma. A menina que dormia, ele disse, Talita cumi. Ambiente de choro, de tristeza, de desilusão, de morte. Jesus aparecia para transformar o ambiente que ele não estava sendo esperado. Por quê? Porque o ambiente é desfavorável. E é nesse ambiente que por muitas vezes a gente se distrai. É por muitas vezes no ambiente em que tudo está dando errado que você se distrai e diz, eu vou sair um pouquinho, depois eu volto. E é nesse sair um pouquinho que você perde aquilo que era para você receber naquele dia. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Por muitas vezes, e aqui eu vou simbolizar puxando um pouquinho a orelha, só um pouquinho. Tá, não, mas não é de vocês não, de quem está em casa assistindo. Vocês são bênçãos na minha vida também. Mas por muitas vezes, sabe aquele dia, e isso eu tenho comigo também, aquele dia que parece que está tudo dando errado, e essa semana nós falamos sobre isso, hoje sim nós falamos sobre isso. Aquele dia que está dando tudo errado, fala, não, hoje que está dando tudo errado, eu não vou para a célula, eu não vou para o culto, eu vou ficar aqui em casa, porque está dando tudo errado. Está dando tudo errado, eu não vou, desculpa te falar, é nesse dia que você tem que ir. É nesse dia, porque eu sempre entendi isso, eu não sei, na época eu não tinha percepção, essa revelação do Espírito Santo, mas desde quando eu me converti, eu lembro todo dia que era uma batalha, que era uma luta para mim estar no culto, que era uma luta para mim ir para a igreja, eu tinha convicção dentro de mim que eu falava, é nesse dia que eu preciso ir, porque é nesse dia que Deus tem algo poderoso para me entregar, porque se não fosse assim, não teria tanta resistência para eu não estar. Se há luta, se há resistência para você não estar no lugar, é nesse lugar que você precisa estar, porque é nesse lugar que Deus vai transformar, vai trazer uma palavra que vai mudar a sua vida. A resistência tem a ver com o inimigo tentar impedir de você receber aquilo que Deus já declarou que vai acontecer. Tomé estava vivendo exatamente dessa forma, o ambiente não está confortável, o ambiente está desfavorável, então eu vou sair daqui, quando na verdade era para ele ficar, e por ele não ter ficado, ele ter se distraído, ele ter saído daquele lugar, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu naquele lugar, disse para aqueles homens, paz seja convosco. Sabe o que aconteceu? Primeira coisa, Tomé não recebeu a paz que vem do céu, a paz que excede todo entendimento. Tomé, por não estar naquele lugar, no ambiente que era para ele estar, por ele ter sido distraído, ele não recebeu a paz do Senhor. Então o que aconteceu? Ele continuou incrédulo, por ele não ter sido transformado e tocado naquele dia. Aí nós colocamos ênfase, passado-se um tempo, nós vamos falar sobre isso. O que acontece? Outra coisa que Tomé perdeu, e a Bíblia não fala que ele recebeu depois, e é isso que eu quero declarar sobre nós. Nós vamos permanecer e vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós, diz amém. Porque a palavra diz que nessa primeira aparição de Jesus, nesse ambiente de medo, de portas trancadas, ele diz, paz seja convosco, mas uma coisa essencial ele fez, ele soprou sobre eles, e todos que estavam ali receberam o Espírito Santo. Tomé não recebeu, ele não recebeu por quê? Porque ele se distraiu, porque o ambiente não estava bom. Ele se distraiu, e por muitas vezes nós estamos no culto, nós estamos na cela, e estamos distraídos e não recebemos aquilo que Deus tem para nos entregar naquela noite, naquele momento. Então ambientes proféticos são ambientes que nós precisamos ficar totalmente perceptivos, porque Jesus vai se revelar
e vai entregar aquilo que você está ansiando. Ele vai quebrar o medo, ele vai quebrar a incredulidade, ele vai ativar a fé em você. Então não se distraia, porque em todo momento Jesus está conosco, e todo momento que Ele está conosco, Ele está causando transformação e ativando a nossa fé. Tomé se distraiu, não recebeu a paz e não recebeu o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz, oh aleluia, qual é o Pai? Para você entender o que é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Lucas, eu não vou lembrar ali o capítulo, mas eu quero parafrasear. Diz assim: qual é o pai que o seu filho, pedindo pão, lhe dará pedra? Ainda mais o Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que Tomé, por uma distração, deixou de receber o que é melhor do Pai, que é a presença dele dentro de nós. É o que traz revelação da palavra, é o que dá entendimento, é o que dá discernimento, é o que faz você lembrar dos conselhos. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei o Consolador, aquele que vos fará lembrar de tudo aquilo que vos ensinei. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Tomé, por uma distração, deixou de receber o Espírito Santo. Nós cantamos aqui: eu sou casa, essa casa é sua. Então o que significa? Você está convidando, você está dizendo: Espírito Santo, vem morar em mim, habita em mim. E Tomé, por uma distração, deixou de receber casa. Tomé, por uma distração, deixou de receber o Espírito Santo. E ele continua dizendo: ele está ouvindo tudo. Repita comigo: ele está ouvindo tudo. Jesus está ouvindo tudo. E aí nós vamos continuar aqui no verso 26. Olha só: uma semana mais tarde. Começa assim o versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Agora o que Jesus está dizendo? Uma semana depois do ocorrido, deu tempo então de vocês conversar, testemunhar para Tomé o que aconteceu, e deu tempo de Tomé falar: eu não acredito em vocês. Uma semana mais tarde, Jesus se apresenta novamente, e Tomé agora faz ênfase, e Tomé agora está com eles. E Jesus diz: apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha só, preciso da sua atenção aqui, você que nos assiste. Primeira vez que Jesus aparece, a Bíblia dá ênfase: as portas estavam trancadas e eles estavam com medo. A história continua dizendo: Jesus disse: paz seja convosco, recebam o Espírito Santo. Aleluia. E eu estou aqui me segurando para emocionar. Paz seja convosco e receba o Espírito Santo. Primeira aparição de Jesus em meio àquele ambiente. Segunda aparição de Jesus, ele diz: mesmo que as portas estavam trancadas, Jesus apareceu, igualzinho da primeira vez. Mas a Bíblia não relata que eles estavam com medo. Da primeira vez eles estavam com medo, mas na segunda vez o medo já tinha sido lançado fora. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento. Então até aquele momento, o primeiro momento eles estavam com medo, o segundo momento eles não estavam com medo, mas Tomé ainda estava incrédulo. Por quê? Porque ele não estava na primeira aparição. E é isso que nós vamos falar. E Tomé estava com ele, apesar de estarem com as portas trancadas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: quem que disse a Tomé? Jesus. E você vai ver aqui que Jesus confronta Tomé. Ele confronta Tomé dizendo: eu ouvi o que você falou, eu ouvi o que você não acreditou, eu ouvi, Tomé, que você estava duvidando de mim, eu ouvi que você estava duvidando dos discípulos. Jesus não chega questionando
a sua incredulidade, ele chega ativando a sua fé mediante aquilo que você falou. Ele não chega só confrontando a sua incredulidade, dizendo: eu ouvi que você disse isso. Ele chega para você dizendo: aquilo que você falou, faz agora. Aquilo que você duvidou, eu estou aqui, pode fazer. Ele está dizendo, ele chega diante de Tomé e diz, e Jesus disse: Tomé, coloque o seu dedo aqui. O que nós lemos? Tomé dizendo: se eu não colocar o dedo. Olha que Jesus, aí eu estou querendo fazer você lembrar das suas orações de dúvida, que Jesus estava com você e que Jesus estava ouvindo você. Quando você fala: eu só acredito se eu colocar o dedo no furo dos pregos, Jesus está dizendo: então coloca, eu estou aqui. Se esse é o motivo para você começar a acreditar em mim, coloque. Ele continua dizendo: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. E aqui eu quero já caminhar para o final dizendo: Jesus, entenda aqui, Jesus estava naquele ambiente quando Tomé duvidou dos discípulos, sim ou não? Sim ou não? Pode me responder. Vocês acham, quem acha que sim, quem acha que não? Levanta a mão. Jesus estava naquele ambiente, sim ou não? Sim. E se eu disser para você que não? Quem? Aí agora começou. Crer. Jesus, ele soprou o Espírito. Entenda aqui o que eu estou falando. Jesus soprou o Espírito Santo e não estava mais ali de forma corpórea, do jeito que os discípulos estavam vendo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Mas a ênfase da mensagem de hoje, ele estava ouvindo. Diz amém. Mesmo que eu e você não estamos vendo Jesus, não significa que ele não está ouvindo a minha oração e a sua oração. Ele está dizendo: eu estou aqui mesmo quando vocês não acreditam que as suas orações estão sendo ouvidas. Mesmo quando vocês não acreditam que as suas orações estão chegando aos céus, eu estou ouvindo vocês. Jesus não estava de forma corpórea ali naquele ambiente de contestamento, de os discípulos falando: eu vi, a mão estava furada, eu vi os pregos, o pé também estava furado, eu vi o buraco da lança. E Tomé estava dizendo: eu não vi, e eu só acredito vendo. Jesus não estava naquele ambiente, mas Jesus estava ouvindo. Qual que é a prova que Jesus estava ouvindo? Passada-se uma semana. E quanto tempo você está esperando que as coisas aconteçam segundo as suas petições da sua oração? Passado-se uma semana que Jesus ouviu aquela oração, aquele debate, aquela discussão. Ei, o que eu quero dizer para você? Jesus ouviu a sua oração. Não importa o tempo que vai passar, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Diz amém. Por muitas vezes nós oramos e passamos no decorrer do tempo a desacreditar daquilo que oramos. Por quê? Porque parece que é difícil demais, porque agora parece que é impossível, e aí nós começamos a falar, a desacreditar daquilo que nós antigamente acreditávamos. Nós oramos, pedimos, cremos, mas por causa das circunstâncias passamos a não acreditar. Por isso que eu dei ênfase. Passado-se uma semana. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus ouviu aquela situação, ele poderia ou não poderia ter se apresentado naquele momento? Quem acha que poderia? Ele poderia. Estou ouvindo, certo? Estou vendo que Tomé não está acreditando nos meus irmãos, então eu vou lá agora quebrar a incredulidade de Tomé. Mas a Bíblia deixa bem claro: passado-se uma semana, Tomé precisava ser trabalhado. Tomé precisava se alimentar de algumas verdades. Tomé precisava passar por alguns processos. A Bíblia não relata, mas existe um tempo da nossa oração, existe um tempo entre a nossa petição e a realização do que Deus vai fazer.
E esse tempo é um tempo crucial para que nós possamos amadurecer e entender que Deus está conosco, mesmo que esteja demorando, para que nós possamos ver o resultado. Uma certa feita, e minha esposa acredita que vai lembrar, época da pandemia, nós não estávamos fazendo nada. Eu quero testemunhar aqui, para que vocês entendam que Deus está conosco, não somente nas nossas orações, mas também em nossas conversas com o nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos filhos. Ele está em todo momento. Uma certa feita, quem não sabe vai saber agora, a gente iria iniciar a Vitor Church em final de 2019, por meio das células. E quando foi em fevereiro de 2020, começou a questão da pandemia, é mais ou menos isso, né? 2020, começou a questão da pandemia, enfim, minha mãe tem a questão da bronquite, e aí as recomendações é que quem tinha algum problema de respiratório não ficasse em ambiente com muitas pessoas, enfim, ninguém estava entendendo nada naquele início, e a célula era na casa da minha mãe. Então nós decidimos parar com a célula. Quem lembra disso? Nós decidimos então parar com a célula, porque não sabíamos o que ia acontecer mediante a pandemia. Conclusão: nós ficamos praticamente 2 anos com os nossos sonhos, os nossos planos engavetados. E mediante esse tempo, passado-se 1 ano e meio mais ou menos, eu sentado, acredito que ela vai lembrar, eu sentado na sala com a minha esposa, nós não estávamos fazendo culto, nós não estávamos assistindo nenhuma ministração, nós estávamos sentados conversando. E eu comentei com ela da seguinte forma: falei assim, filha, tem alguma coisa acontecendo, eu estou sentindo uma incomodação, eu estou muito parado. Lembra disso, filho? Eu falei, eu estou muito parado, eu não estou fazendo nada em prol de evangelizar as pessoas, eu preciso voltar talvez a gravar alguns vídeos, fazer algumas coisas, porque eu estou parado dentro de casa e eu não estou conseguindo ser efetivo, eu não estou me sentindo efetivo nas mãos de Deus e isso está me incomodando, eu estou muito parado. Nós iríamos iniciar algo que foi paralisado mediante a pandemia e eu preciso um bate-papo. Eu não estava orando, não estava fazendo um clamor, um bate-papo com a minha esposa. Passados praticamente 24 horas, 48 horas mais ou menos, meu celular tocou. E quando meu celular tocou, era um convite para mim ir pregar numa igreja, mesmo mediante a pandemia. E Deus falou muito forte ao meu coração: você não está sozinho. Eu sei do seu coração, eu sei do seu desejo, eu sei para que eu te criei. Não se sinta só. E isso é para provar para você que eu estou contigo e estou ouvindo não somente as suas orações, mas estou ouvindo a sua conversa. Passado mais algum tempo, eu fui pregar nessa igreja, e depois de pregar nessa igreja, eu recebi outro convite para pregar em outra igreja, depois eu recebi um convite de pregar em outra igreja, e Deus a todo momento falando ao meu coração: não se limite simplesmente em ficar trancado dentro de casa com medo. Eu estou contigo, paz seja convosco. Eu estou soprando, eu já soprei, eu já faço morada dentro de você por meio do Espírito Santo, e você precisa crer que mesmo ao redor está um cenário de pandemia, está um cenário de portas trancadas, está um cenário de medo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não me esqueci de você, e se for preciso fazer algo para você lembrar disso, eu vou fazer o seu telefone tocar em meio à pandemia, e você vai falar do meu amor, você vai falar da minha palavra para aqueles que precisam. Eu não preciso de um cenário favorável para te usar, eu não preciso de um cenário favorável para fazer as coisas se cumprirem na sua vida. O que eu preciso é que você fique atento e não se distraia, não saia do propósito que eu coloquei
E aí, foi edificado? Foi bênção para você? Eu vou deixar mais 2 indicações aí de mensagem para que você possa assistir, mas também vou te pedir para que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conheça. Ajuda a palavra de Deus a chegar nos lugares aonde nós não conseguimos, mas você pode ser um instrumento de Deus e compartilhar a mensagem de Deus para aqueles que estão precisando. Amém? Deus abençoe você e fui! Yeah.